Correção do simulado 15 de escolar. Pergunta de número 1. Em pista molhada, de repente o veículo flutua sobre a água da pista, que acontece no caso da aquaplanagem. Neste momento você, letra D de dado, que é a resposta certa. Tira o pé do acelerador e segura firme na direção do veículo até que a aderência se restabeleça. Pergunta de número 2. A velocidade compatível com a segurança permite ao motorista, letra B de bola, que é a resposta certa, fazer uma manobra de emergência quando houver necessidade, como frear ou desviar o veículo de outro. Pergunta de número 3. Numa via, o ciclista deve trafegar? Letra C de casa, que é a resposta certa. No lado direito da via, próximo ao meio-fio, no sentido do trânsito dos veículos. Pergunta de número 4. Ao cruzar com outro veículo em uma rodovia não iluminada à noite, o condutor deve, letra B de bola, que é a resposta certa, usar a luz baixa dos faróis. Pergunta de número 5. Direção defensiva é, letra C de casa, que é a resposta certa. O ato de dirigir veículo automotor de modo a reduzir a possibilidade de ser envolvido em acidente de trânsito ou de causar danos a terceiros. Pergunta de número 6. Ao dirigir sob neblina ou cerração, é procedimento correto do condutor? Letra B de bola, que é a resposta certa. Acender a luz baixa do farol e reduzir a velocidade. Pergunta de número 7. Na maioria dos acidentes de trânsito, as 3 principais causas são, letra C de casa, que é a resposta certa, imperícia, imprudência e negligência do condutor. Pergunta de número 8. A aquaplanagem acontece quando uma camada de água se coloca entre o pneu e o solo. O procedimento correto do condutor neste caso é, letra D de dado, que é a resposta certa, desacelerar progressivamente. Pergunta de número 9. Deixar de guardar distância lateral de 1,5 m ao passar ou ultrapassar ciclistas, letra D de dado, que é a resposta certa, é uma infração média com multa. Pergunta de número 10. É o órgão máximo executivo de trânsito da União. Letra B de bola, que é a resposta certa, CONTRAN. Pergunta de número 11. As placas de advertência destinam-se, letra B de bola, que é a resposta certa, avisar ao usuário da existência de condições potencialmente perigosas na via. Pergunta de número 12. As vias destinadas a coletarem e distribuírem o trânsito são chamadas de, letra C de casa, que é a resposta certa, via coletora. Pergunta de número 13. Quando o condutor transitar com o seu veículo sem portar os documentos de porte obrigatório, será punido com, letra B de bola, que é a resposta certa, será punido com multa leve, retenção do veículo até a apresentação do documento. Pergunta de número 14. Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Letra D de dado, que é a resposta certa, são as vias. Pergunta de número 15. O proprietário do veículo que receber uma notificação de infração, caso não seja um infrator, terá o prazo de, letra D de dado, que é a resposta certa, terá o prazo de 30 dias para apresentar o infrator. Pergunta de número 16. As vias urbanas são classificadas em, letra A, que é a resposta certa, trânsito rápido, arterial, coletora e local. Pergunta de número 17. O que é o código dentro da comunicação? Letra A, que é a resposta certa, é o símbolo ou linguagem de comum entendimento entre o emissor e o receptor. Pergunta de número 18. São exemplos de passageiros com dificuldades de locomoção? Letra C de casa, que é a resposta certa, deficientes físicos, idosos e gestantes. Pergunta de número 19. Quais emoções que, quando manifestadas, podem levar o condutor a comportamentos inadequados ou inesperados?
Letra A, que é a resposta certa. Todas as afirmativas estão corretas. Pergunta de número 20. É o processo que consiste em transmitir e receber uma mensagem com finalidade de afetar o comportamento das pessoas. Este é o significado de... Letra A, que é a resposta certa, de comunicação. Pergunta de número 21. Representam as necessidades humanas mais elevadas, tais como a de conseguir o desenvolvimento pessoal através da utilização de todas as suas potencialidades. Letra D de dado, que é a resposta certa. Necessidades de autorrealização. Pergunta de número 22. O que é indispensável para que um condutor tenha um bom relacionamento no trânsito? Letra D de dado, que é a resposta certa. Habilidade de comunicação e agir com empatia. Pergunta de número 23. Gestos, expressões e imagens referem-se a que tipo de comunicação? Letra D de dado, que é a resposta certa. Comunicação não verbal. Pergunta de número 24. Poluição é? Letra B de bola, que é a resposta certa. É o que afeta o ser humano, os animais e a natureza em geral. Pergunta de número 25. Nos acidentes de trânsito com vítimas fatais, o correto é? Letra D de dado, que é a resposta certa. Sinalizar o local, acionar o socorro especializado e não mexer no corpo, nem no veículo. Pergunta de número 26. No caso de acidente de trânsito com vítima, os procedimentos de pré-abordagem são... Letra D de dado, que é a resposta certa. Sinalizar o local do acidente e buscar socorro especializado. Pergunta de número 27. A intoxicação e o envenenamento podem ocorrer por... Letra B de bola, que é a resposta certa. Inalação, ingestão e contato com a pele. Pergunta de número 28. Os sinais e sintomas de queimadura de primeiro grau são... Letra C de casa, que é a resposta certa. Atinge a camada superficial da pele, que é a epiderme, com dor local intensa. Pergunta de número 29. Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são... Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Os automóveis e as indústrias. Pergunta de número 30. Com relação a queimaduras, qual o procedimento correto? Letra C de casa, que é a resposta certa. Lavar com água fria e cobrir com pano limpo e úmido. Obrigado e boa sorte na sua prova.